Padre, e a violência? Ora, minha amiga, a violência é um dos graves problemas da história da humanidade. Ela sempre, infelizmente, se fez presente de diversos modos, em diferentes oportunidades. A violência ela vai se refinando no sentido de aperfeiçoamento, infelizmente. É lamentável, mas é preciso que nós tenhamos a coragem, a ousadia, em nome de Deus e do homem, nosso irmão, seja ele qual for, o esforço sincero e generoso de superá-la, de vencê-la. Não existe violência boa, nenhum resultado da violência é positivo, então é preciso que haja, sobretudo, uma definição no sentido de assumir cada um a sua tarefa com a transparência da fé. A verdade da fé é nossa sustentação. Então isso é importante. Olha, pensar diferente, achar diferente, sonhar diferente, querer diferente, nada disso é defeito, ao contrário, isso expressa uma beleza imensa da multiforme graça de Deus, como nos lembra bem o apóstolo Paulo. Então a diferença é qualidade, a diferença é uma coisa bonita, mas ela precisa do respeito. A diferença na ideologia, a diferença na reflexão, a diferença no posicionamento social, econômico, político e assim por diante. As pessoas são livres e a liberdade nunca pode estar na mesa das negociações. A liberdade é um valor inegociável, intocável, mas ela deve ser a nossa grande educadora. Portanto, a violência é uma coisa que expressa, infelizmente é verdade, a fisionomia de um mundo vazio. O violento é por natureza vazio, ele já perdeu as referências. E nós não podemos caminhar vida afora, em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhuma circunstância, sem as referências. A referência que é Deus, a referência que é a família, a referência que é a escola, a referência que são os valores fundamentais da sadia e bonita vivência de toda e cada pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar. Que as diferenças aconteçam é absolutamente natural, isso é a expressão da liberdade serena e saudável, mas o que não pode acontecer é a intolerância. Sabe, minha amiga, que eu ando muito preocupado, embora catequista rural, aqui à sombra da Serra da Canastra, mas eu estou muito preocupado com a sociedade brasileira de um modo especial, porque eu estou vendo que os profetas do mal estão atuantes. A nossa sociedade está hoje profundamente dividida, para esse lado, para aquele lado, para frente, para trás. Olha, eu quero fazer um apelo até. Certamente ficará aqui no recanto da praça, porque nós não temos nenhuma projeção de atingir milhares de pessoas, a não ser aquele grupo que já nos acompanha, que às vezes passam de 15 mil, mas mesmo assim no todo é uma insignificância, mas é um grupo considerável, naturalmente. Pois bem, olha, ninguém precisa ter as preocupações seguintes: sou de direita, sou de esquerda, sou conservador, sou liberal, sou progressista, sou antiprogressista, sou para frente, sou para trás, sou aberto, sou fechado. Nada disso é importante, tudo isso é vulgaridade, tudo isso é mediocridade. O nosso desafio é que nós temos que fazer de maneira serena e saudável, sempre ou diariamente, o esforço de sermos fiéis ao projeto de Jesus Cristo, que sobremaneira está no Sermão da Montanha, narrado pelo evangelista Mateus, no 5º, 6º e 7º capítulo do seu Evangelho, onde Jesus desenha, no bom e santo sentido, uma sociedade solidária, fraterna, livre, responsável para a prática de toda boa obra. Veja bem, por exemplo, ali sobressai, na minha reflexão pessoal, a questão do Pai Nosso. É a única oração que Jesus rezou, que Jesus ensinou, a questão do Pai Nosso. Na primeira parte ele começa dizendo: Pai nosso, Deus é Pai de todos, nosso é plural. Deus não é Pai de alguns e não de outros, Deus é Pai de todos, de maneira plena e absoluta. É uma grande referência como a grande família do povo, irmão e solidário, peregrino, da igreja que caminha, da comunidade que caminha, da humanidade que caminha. Mas depois tem a segunda parte, que o mesmo Jesus rezou e ensinou: o pão nosso. O pão só será nosso na proporção que o Pai for nosso. A miséria, a corrupção, a fome, o frio, as carências, as dificuldades todas, sejam elas quais forem, são expressões de um pão mal repartido, de um pão mal dividido, e são deformações de um Pai que não chega a ser nosso.
Então, para o Pai ser nosso, o pão tem que ser nosso. Para o pão ser nosso, nós temos de ter uma abertura exclusiva, ampla, plena, absoluta, máxima, total, completa, a uma experiência do Pai amado, do Pai querido. Então isso é importante, irmão. Se a gente perder a referência da fé, de uma fé transparente, no esforço da autenticidade, do coração santo, puro, livre, nos moldes do Sermão da Montanha, nós então vamos ter dificuldade com o pão. A dificuldade com o pão acontece porque nós temos dificuldade com o Pai. O Pai não é meu. Deus não é propriedade privada de ninguém. Deus é maior do que a própria fé. Deus é maior do que a própria igreja, ainda bem. Mas o pão está na nossa mão. O Pai ser nosso é uma dádiva divina. O pão nosso é o esforço humano para louvar e responder a essa dádiva divina. Portanto, chega de violência. Sejamos filhos de um Pai que é nosso e tenhamos um pão com fartura na mesa que deve ser nossa. Obrigado.